Já pode ir botando a presença, já começou a gravar aí. Débora, você sabe dizer se o pessoal está acessando o canal do YouTube onde estão gravadas as aulas? Creio que sim, professor, porque tudo que o senhor está passando eu estou postando no grupo oficial. Tá, você testou lá para ver se está conseguindo? Testei, eu assisti o último vídeo. Tá bom, beleza. Então, se você assistiu, todo mundo pode ver. Com certeza. Esperar um bocadinho para começar a falar aí. Professor, eu que cheguei atrasado, Sim. eu assisti uma aula lá hoje. Vou assistir as outras essa semana agora. Então, está funcionando lá. Beleza. Está prevista a nossa prova para a próxima terça-feira, dia 13. 6. 6? Próxima terça-feira, dia 6. Anatomia probatória. Não, aqui no calendário está dia 13. Como é que é? Aqui no calendário está aparecendo dia 13. Eu não estou ouvindo o que você está falando. O calendário que eu tenho está Sim. aparecendo dia 13/4. O calendário de prova? Exato. Você tem como me mandar esse calendário de prova para eu conferir com o meu aqui? Manda pelo WhatsApp. Vou mandar uma foto agora. Tá, manda pelo WhatsApp, que aí eu vejo aqui, que eu confiro com o que eu recebi. Tudo bem. Tá? Deixa o pessoal ir se arrumando aí. Ixi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Acabei de enviar. Tá bom? Hélio Oliveira. Hélio Oliveira tem aparecido. E João Victor. Você conhece essas duas pessoas? Sim. Sim. Eles têm frequentado, porque aqui, na minha lista, parece que eles não puseram o nome no chat para garantir a presença. O motivo pelo qual eu não sei lhe dizer, porque nas outras aulas eles participam. Mas eles têm frequentado? Tem. São esses dois, Hélio Hélio e João Vitor, né? e João Vitor. José Geraldo também. José Geraldo. Presente. José Geraldo Azevedo, você tem frequentado? É porque apareceu, parece que você não botou o nome no chat. Tenho sim. Tá bom. É só para saber, porque de vez em quando aparecem as coisas doidas assim. Muito bem, hoje eu vou passar para vocês um material sobre ombro, cotovelo e mão. Ai, bom seria se essa aula fosse presencial, né? Caramba. Mas um dia chega lá, um dia chega lá. Se Deus quiser. Estou com tudo pronto para pular para aí, que é o que eu gosto. Eu não gosto nada disso. Eu gosto de mostrar ao vivo, que aí as coisas vão ficando interessantes, as coisas vão acontecendo de forma interessante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Cotovelo. O que é o cotovelo? O que é o cotovelo? Vocês têm que tentar arriscar alguma coisa, tem que tentar falar alguma coisa. Pelo menos para tentar me agradar. Olha o Hélio aí, professor. Hélio, quem é Hélio? Hélio Júnior, que o senhor acabou de citar o nome. Estou vendo ali. No caso, seria tendões e cartilagem? Não. Algo assim? Não.
junção entre um Atenção na membro e outro. pergunta. O que é o cotovelo? Tendão, cartilagem? Não é bem assim. O que é o cotovelo? É uma junção entre um membro e outro? Não ouvi. Uma junção entre um membro e outro? Está começando a caminhar na direção do negócio. Todo mundo sabe, Mas cotovelo é uma acho que se articulação. for assim, uma junção entre um membro e outro, seria também o joelho. É uma articulação. Só que cada articulação tem uma característica importante. O cotovelo, a característica mais importante do cotovelo é que o cotovelo é a articulação mais social do corpo humano. Por que isso? Porque é a articulação que permite você trazer o alimento à boca, que permite você fazer a tua higiene íntima. Você com o cotovelo rígido, não bota os óculos. Você com o cotovelo rígido, você não se veste. Tá? Então, a colocação que eu quero fazer para vocês do valor do cotovelo é que o cotovelo é a articulação mais social do corpo humano. Tá? Por quê? Porque ela traz o alimento à boca e permite você fazer a tua higiene íntima. Está claro isso? Sim. Então, eu agora vou chamar aqui, vou compartilhar aqui minha tela. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar aqui atento. Né? Não esqueçam de botar o nome no chat. Depois eu vou mandar o link desse filminho para vocês e depois isso vai estar sendo gravado e depois vai lá para o YouTube. Tá bom? Só um momentinho. Que Você tá agora... colocando... Sim, Essa nossa sala, você está colocando todas no YouTube? estou botando todas as gravações no YouTube. É porque eu encontrei algumas... É misturado, né? Tem de O quê? outra turma. Tem de outra turma também? Sim, é tudo num canal só. Eu já levei 6 horas para colocar aquele material no YouTube. Imagina se eu for botar separado. Putz. É que eu estava procurando e vi que tinha... Aí de outra- vocês vão achando ali o horário de vocês. Esse aqui é das 19. Se quiser bisbilhotar do vizinho, pode, porque não tem nada escondido. Exato. Então, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instantinho que não deu certo aqui. Eu acompanho sempre esse rapaz no Instagram. É legal, é legal. Eu gosto. Fala tudo sobre anatomia. Professor, Sim. Rosângela está pedindo o senhor para liberar o acesso dela. Mas não está aparecendo aqui isso mais. Não aparece mais isso. João Vitor, você já liberou? Isso não está aparecendo para mim, isso. Esse negócio de liberar não está aparecendo, está entrando todo mundo direto. Todos vocês aqui, os 24 que estão aqui agora, Está entrando direto estão mesmo. entrando direto. Não tem mais, não aparece mais isso aqui. Então, vamos lá. Vê se o áudio está entrando. Membro superior. Se você acha que não é possível aprender tudo sobre membro superior em uma aula, você vai se surpreender. Quando a gente estuda membro superior, a gente estuda ombro, braço, antebraço e mão. É isso que a gente estuda quando a gente está vendo o membro superior. Se vocês perceberem, o membro superior ele é análogo ao membro inferior. Então tá aqui, eu vou fazer o seguinte.
Apesar do trapézio ser um músculo que movimenta o ombro, ele é um músculo do dorso, então eu vou tirá-lo daqui, tá bom? Para a gente ver algumas coisas importantes. Tem alguns músculos aqui que são estabilizadores da escápula, que são importantes, mas eu vou falar exatamente do que a gente estuda quando fala de membro superior, tá bom? Por exemplo, peitoral a gente estuda na parte de tórax. Então o que a gente vai ver? Ombro, é isso aqui, ó, manguito rotador e deltoide, tá bom? Então primeira coisa, na parte lateral do ombro, eu tenho o deltoide. Lembra que minha metodologia é baseada em nomenclatura? O que significa deltoide? Isso aqui, ó. Delta é um triângulo. Oide vem do grego em forma de. Então, o que é um deltoide? É um músculo que tem o formato de um triângulo, tá bom? Ele tem o formato de um triângulo de cabeça para baixo. O nome desse cara aí é deltoide. O deltoide tem uma porção anterior, que é o deltoide anterior, essa aqui, ó. Tem uma porção posterior, deltoide posterior, e uma porção média, tá bom? Então, o deltoide tem 3 porções: anterior, média e posterior. As 3 partes do deltoide são inervadas pelo nervo axilar, tá bom? Então, esse nervo que passa nessa região aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui o negócio, que é bem legal, ó. Vou ter que tirar essa parte posterior aqui, ó. Olha aqui, ó. O nervo axilar, ele vai atravessar o ombro nesse espaço aqui, ó. Isso aqui é chamado espaço quadrangular, ó, porque ele tem o formato de um quadrado, ó. Então, o nervo axilar passa aqui, ele pode ser comprimido nesse espaço. Ele é um nervo que ele contorna a cabeça do húmero, tá bom? Ele é um nervo chamado nervo circunflexo, igual as artérias e veias que passam por aí, ó. Eu tenho as artérias e veias circunflexas aí. Se eu tirar o deltoide, ó, o deltoide é inervado pelo axilar. Você vai perceber isso, ó. Então aqui eu tenho o nervo axilar vindo aqui contornando aqui a parte proximal do húmero. Por isso que ele é um nervo circunflexo. Olha aqui as artérias e veias circunflexas aqui, ó. Tudo que é circunflexo, ele rodeia uma parte do seu corpo, tá bom? Tá vendo a importância da nomenclatura para você entender alguma parte do corpo humano? Então a gente viu aí a porção lateral do ombro ocupada pelo deltoide. Essa porção posterior do ombro aqui, ela é ocupada pelo manguito rotador. Esses aqui são os músculos do manguito rotador. São 4. O supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o músculo subescapular, esse aqui, ó. Por que eles são músculos do manguito rotador? Porque se vocês perceberem, deixa eu tirar essas bursas, elas me atrapalham aqui, ó. Então tá aqui, ó. Músculos do manguito rotador. Se você ver, eles contornam a cabeça do húmero. Eles vão abraçar a cabeça do húmero para quê? Para dar estabilidade à cabeça do húmero e fazer movimentos rotacionais e de abdução, como no caso aqui do músculo supraespinal. Então, a função dele, quando você vê aqui, ó, parece que esses músculos estão pegando seu ombro e falando, vem cá, meu nego, entendeu? Então, eles estão fazendo isso. Porque a articulação glenomeral é uma articulação que ela não tem boa estabilidade. Você tem um cabeção de húmero para uma glenoide rasa. Então você tem que ter ligamentos que não dão conta do recado e músculos para dar estabilidade dinâmica a essa região. Uma coisa interessante sobre os músculos do manguito é o seguinte, ó. Esses 3 músculos posteriores aqui do manguito, ó, supra, infra e redondo menor, eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero, tá bom? O único músculo do manguito rotador que se insere no tubérculo menor é o subescapular. Então, esses aqui são os músculos que se inserem nos tubérculos do húmero, tá bom? Então, esses são os músculos do manguito rotador. Rogério, são só esses 4 os músculos do manguito? São. Não cai na pegadinha. Tem gente que coloca esse cara aqui também, ó. Esse aqui é o redondo maior. Ele não faz parte. Ah, por que, Rogério, não faz parte? Tá vendo a inserção dele aqui, ó, no húmero? Margeia a cabeça do húmero. Dá estabilidade à articulação glenomeral. Faz movimento rotacional? Então não, tá bom? Então aqui a gente não tem um músculo estabilizador da glenomeral, que é a característica dos músculos do manguito rotador, tá bom? Então tá aqui, ó. A gente viu lá os músculos do manguito rotador, são músculos do ombro. Parte do braço.
Ah, aqueles músculos do manguito rotador, inervação deles, olha que fácil, ó. Vou colocar a parte da inervação, você vai entender fácil, ó. Esse nervo aqui que entra por cima da escápula, esse aqui, ó, é chamado nervo supraescapular. Esse nervo supraescapular, ele entra aqui, ó, pela incisura da escápula. Se você não sabe para que serve a incisura, a incisura é para passagem, principalmente do nervo supraescapular, ele fica limitado aqui pelo ligamento transverso superior da escápula aqui, ó. Tá bom? Então esse ligamento transverso superior limita, e às vezes se esse nervo tiver uma compressão nesse espaço, você pode ter alterações desses músculos do manguito, tá? Então o supra e o infra são inervados pelo nervo supraescapular, tá bom? O redondo menor é inervado também pelo nervo axilar, tá bom? Então o nervo axilar inerva também o redondo menor. Então além de inervar o deltoide, o nervo axilar ainda inerva o redondo menor. E o músculo subescapular, ele é inervado por nervos de mesmo nome, tá bom? Os nervos subescapulares, superior e inferior, tá bom? Então vocês estão vendo aqui o nervo subescapular superior, ó. É um dos nervos que inerva o músculo subescapular, tá bom? Então o músculo subescapular é inervado por um nervo de mesmo nome, tá bom? Não é fácil isso, gente. Deixa eu tirar o peitoral maior para não atrapalhar a gente aqui, ó. Tira a parte de nervos. Braço. Cara, braço é muito fácil. Você vai dividir o braço em anterior e posterior agora, tá bom? Na porção anterior do braço, você tem 3 músculos. O bíceps braquial, esse aqui que fica próximo do ombro, que é o córaco braquial, e esse aqui que fica mais próximo ao cotovelo, que é chamado músculo braquial. Então você percebe que eu tenho um músculo principal, que é o bíceps, que ele é biarticular. Ele favorece movimentos de flexão tanto da articulação do ombro quanto da articulação do cotovelo. Tá bom? Por quê? Porque ele é biarticular. Ele atravessa a glenomeral e atravessa a articulação do cotovelo. Se a gente olhar esse outro músculozinho aqui, ó, deixar todo mundo transparente, ó. Esse aqui é o córaco braquial, ó. Por que ele tem esse nome? Porque se estende do coracoide até o braço. E ele faz movimento somente no ombro. Então ele é um flexor de ombro. E esse outro músculo que a gente tem aqui na região do cotovelo, ó, esse aqui é chamado músculo braquial. O músculo braquial ele fica por baixo do bíceps aqui na região do cotovelo. Ele realiza somente flexão do cotovelo. Ou seja, músculos que atravessam as articulações pela parte anterior são flexores. Tá vendo que todos esses músculos que a gente tem aqui no compartimento anterior do braço, eles são flexores. Córaco braquial, flexor de ombro. Braquial, flexor de cotovelo. Bíceps braquial, flexor de ombro e cotovelo. E também é um supinador, tá bom? E ele é inervado pelo nervo músculo cutâneo, tá bom? Então é o nervo músculo cutâneo que vai inervar esses músculos do compartimento anterior. Ai, tá, Lele. Vou ter que tirar a cabeça do bíceps aqui. Que ele é o nervo perfurante, tá aqui, ó. Nervo músculo cutâneo aqui, ó. Tive que tirar a cabeça curta do bíceps, ó. Então tá aqui, ó, nervo músculo cutâneo. Ele era chamado antigamente de nervo perfurante de Casserius aqui, ó. Que ele perfura o córaco braquial. Então essa é a inervação desses 3 músculos. Agora para ficar fácil para vocês entenderem, ó. Então tá aqui, ó. Todos os músculos do compartimento anterior, ó. Bíceps braquial na sua cabeça longa, córaco braquial e músculo braquial. Se a gente tirar aqui, ó, não sobra nenhum músculo no compartimento anterior. No compartimento posterior, o que a gente tem? Só um músculo. Só um, Rogério? Mas e a extensão, como que a gente faz? Calma. Lá no compartimento posterior a gente tem o tríceps braquial. Tríceps braquial tem uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial. Por isso que ele é o tríceps. Tem 3 origens e uma inserção. Músculo tríceps braquial, seguindo a nossa regra, se ele é um músculo que está na parte posterior e atravessa a articulação do ombro e do cotovelo por essas partes, olha só, a cabeça longa do tríceps, ela estende a articulação do ombro. E todas as demais partes do tríceps braquial são extensoras de cotovelo. Então esses músculos do braço seguem a nossa regra que a gente viu na aula de terça-feira passada, onde os músculos do compartimento anterior são flexores, os músculos do compartimento posterior são extensores
E você viu que aqui a gente tem o deltoide, que ele é um músculo lateral. Músculos laterais são abdutores. E a gente sabe o seguinte, que o músculo deltoide, ele tem uma porção anterior também. Sabe o que ela faz? Ela auxilia a flexão. Por quê? Porque é uma cabeça anterior. O deltoide posterior auxilia a extensão do ombro. E a contração do deltoide como um todo gera um potente movimento de abdução do ombro. Não é linda essa parte? Ô Rogério, e a inervação do músculo tríceps braquial? A inervação do tríceps é feita pelo nervo radial. O nervo radial é o nervo que tem maior extensão de inervação no membro superior. Nervo radial é esse cara aqui, ó. Esse mais grossão aqui, ó. Ele vai penetrar no braço pela axila, vai contornar o húmero posteriormente, desce inervando o tríceps e todos os extensores dos membros superiores. Isso aqui é uma regra, tá? Já vou dar uma dica ouro para vocês aqui, ó. Vocês veem como eu sou um cara legal com vocês? Dica ouro. Todos os músculos que são extensores no membro superior, todos, qualquer músculo que tem extensor no nome, é inervado pelo nervo radial. Músculo tríceps braquial tem extensor no nome? Não, mas tem extensor na sua ação. Então, ele é um nervo extensor. Ele vai inervar o tríceps braquial e todos os extensores que a gente vai ter aí do cotovelo para baixo, tá bom? Então, o nervo radial é um nervo extensor. Então, tira tríceps, você vai ver que não sobrou nenhum músculo aqui nesse compartimento do braço. Aqui tem um grande dorsal, tira ele. Olha aí que coisa linda. Tá bom? Então vocês viram aí, ombro, que a gente tem a parte lateral do ombro com deltoide e a parte posterior com manguito rotador. Braço, parte anterior do braço, flexores. Parte posterior, extensores. Deltoide é inervado pelo nervo axilar. Flexores, pelo nervo músculo cutâneo. E tríceps é inervado pelo nervo radial. Pegou a referência? Gente, antebraço. Antebraço é aquela parte do corpo que as pessoas falam, cara, eu nunca vou aprender essa desgrama aqui. Vou mostrar para você que é possível. Para você saber os músculos do antebraço, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que vir procurar esse Vzinho aqui, ó, no antebraço, no cotovelo, na verdade, ó. Tem um Vzinho aqui, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Tem um Vzinho, ó. Esse Vzinho aqui, ó, ele vai ser formado entre os músculos pronador redondo e braquiorradial. Deixa eu ver se minhas canetas estão aqui. Pera aí. Como conseguir uma internet super rápida onde e quando quiser em 60 segundos. Esse aparelho pode... Tá aqui, ó. Ó, o Vzinho aqui, ó. Ele vai fazer isso e isso, ó. É isso que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho a fossa cubital, tá? Que é esse espaço aqui, ó. Isso aqui é a fossa cubital. Lateralmente eu tenho o braquiorradial. Medialmente eu tenho o músculo pronador redondo. E aí eu vou traçar uma linha entre eles aqui, ó. Tracei uma linha entre eles aqui. Lembra que quando eu falo para vocês que é a técnica que eu uso, que é a técnica de cortes, como que a gente corta o antebraço para você entender com mais facilidade? É fácil, ó. A gente vai ver aqui o antebraço em dois compartimentos. Esse aqui, ó, que é esse, ó, é o compartimento anteromedial. Esse é o compartimento anteromedial. Então, se eu fizer essa linha aqui no meu braço, ó, vim aqui, fiz a linha aqui. O que eu tenho aqui? Esse aqui é o compartimento anteromedial. Ainda bem que tem álcool por toda a casa agora, né? Então esse aqui é o compartimento anteromedial. Já segura esse nome aqui, ó. Compartimento anteromedial. Tá vendo isso aqui também no boneco? Aqui, ó. Anteromedial. E eu tenho um compartimento aqui também para fora, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o compartimento posterolateral. Então aqui eu tenho o compartimento posterolateral, é o PL aqui, ó. Então esse aqui é o compartimento PL. Anteromedial, posterolateral. É o que vocês estão vendo aí, ó. Aqui o compartimento anteromedial
E o compartimento aqui, ó, é o compartimento posterolateral. E daí, Rogério? Que eu tenho um compartimento anteromedial e um posterolateral. E daí? Que é aqui que a mágica acontece. Lembra que os músculos anteriores eram flexores e os músculos posteriores extensores? Pois é, a gente vai usar essa regra. Sabe como? Tá vendo que aqui o compartimento é antero, ó, que vem de anterior, e esse aqui é póstero. O que isso significa? Significa que esse compartimento anteromedial aqui, sabe o que ele possui aqui dentro dele? Ó? Nessa região do antebraço, músculos flexores. Flexores de quem, Rogério? De punho e dedos. Ou seja, quando eu faço esse movimento aqui, ó, tá vendo quando eu faço flexão, que é essa região que se movimenta aqui, ó, do meu antebraço, ó? Porque eu tô fazendo flexão. Então esse compartimento aqui, ó, é flexor. Só tem flexor nesse compartimento, Rogério? Não. Aqui a gente encontra também os pronadores. Parece que eu passei na faculdade hoje aqui. Então, o compartimento anteromedial, ele possui os músculos flexores de punho e dedos e os músculos pronadores do antebraço. É isso que a gente encontra nesse compartimento anteromedial. Então, tá vendo o anterior aqui, ó? Flexores e pronadores. É isso que a gente vai ter aqui, ó. Você tá vendo como é importante você saber o passo a passo em anatomia? Você dividir as partes para saber o que tem lá? Eu aposto que quando você estudava o antebraço, você não sabia por onde começar. Primeira coisa, divide. Segunda, encontra os dois compartimentos. Terceira, saiba o que tem em cada um desses compartimentos. E agora ficou fácil pra caramba. Por quê? Porque no compartimento posterolateral é exatamente o contrário. Se o compartimento é posterior, aqui eu tenho os músculos extensores. Não sei se está parecendo o contrário para vocês aí. Mas eu tenho músculos extensores e eu tenho também o músculo supinador. Eu tenho músculos com outros nomes aí também, mas basicamente o que se destaca no compartimento posterolateral são os músculos extensores e supinadores. Essa aqui é aquela aula que o professor deu para mim na pós e eu nunca mais esqueci. Inclusive a inervação também é bem organizada aqui. Para você que acha que a inervação é uma zona, não é. Sabe como é a inervação desse segmento? Olha que fácil aprender isso aqui. Eu vou tirar músculo por músculo para você ver que todos os músculos do compartimento posterolateral, salvo, se eu não me engano, 2 exceções, tem extensores no nome. Eu vou mostrar todos para vocês aqui. E os músculos do compartimento anteromedial, vocês vão ver todo mundo com esse nome aqui. Se eu não me engano, só um músculo desse compartimento aqui não tem flexor ou pronador no nome, que é o palmar longo. De resto, todos os outros têm. Então é isso que a gente fez aqui. Olha como o antebraço é fácil. Divide e acha o Vzinho. O que tem no Vzinho? Fossa cubital. Tá bom? Achou o Vzinho. Lateralmente ao Vzinho. Compartimento posterolateral. Medialmente ao Vzinho. Compartimento anteromedial. E daí? No compartimento anteromedial, o que eu tenho? Flexores e pronadores. No compartimento posterolateral, o que eu tenho? Ó, olha agora, ó, aqui, ó. Quando eu mexo aqui, ó, fazendo extensão, olha quem mexe aqui, ó. Então aqui eu tenho músculos, ó, extensores, tá vendo, ó? Quando eu faço extensão, mexe aqui, ó. Quando eu faço flexão, mexe o anteromedial. Entendeu o espírito da coisa? É assim que a gente aprende anatomia, dividindo e organizando nossos estudos. Só para vocês entenderem como a coisa é organizada. Todos os músculos do compartimento posterolateral, todos, sem exceção, são inervados pelo nervo radial. O nervo radial, ele inerva todos os músculos extensores do membro superior. Lembra que eu falei para vocês isso no começo da aula? Ele inerva todos esses músculos extensores do membro superior. Não tem um músculo extensor do membro superior que não é inervado pelo nervo radial, tá bom? Ou seja, quem são os extensores? Tríceps. E aí eu vou ter todos os músculos do compartimento posterolateral inervados pelo nervo radial. Sabe quando você fica estudando, você pega o livro e fica assim, ó,
músculo extensor radial longo do carpo, origem, tal, inserção, tal, inervação, tal. Ah, e passa. Extensor radial curto do carpo, origem, tal. Não sei se você percebeu, mas quando você pega todos os grupos musculares, geralmente os grupos musculares, eles são inervados pelo mesmo nervo. Quem falou que eu não tenho tatuagem? Tá bom? Então você tem que sair daquela de ficar decorando coisas, entendeu? Então, segura essa que é legal. Gente, vocês entenderam como isso aqui é ouro para vocês? Compartimento anteromedial. Você quer uma outra dica ouro? Todos os músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano. Olha que coisa linda você saber disso. Fala sério. Não fica organizado quando você estuda desse jeito? Todos os músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano, exceto flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Tirando esses dois músculos, na verdade um músculo e meio, todos os outros músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano. Olha que dica ouro que vocês têm aqui, ó. Se vocês tirarem essa foto aqui, ó. Tira a foto, ó. Tirou a foto? Tô aqui do lado. Tira a foto agora. Vocês entenderam o esquema que está no meu antebraço. Então eu vou começar pelo compartimento anteromedial, esse aqui, ó. Vocês não vão acreditar. A mágica vai acontecer aqui, ó. Então o que eu falei para vocês, ó? Todos os músculos desse compartimento anteromedial ou tem pronador ou tem flexor no nome. Quer ver como é verdade? Olha isso aqui, ó. São 5 músculos do compartimento superficial. Olha isso aqui, ó. Pronador redondo, esse cara, vou esconder. Flexor radial do carpo, é esse cara aqui, ó. Tá bom? Esse aqui não tem o nome flexor. É o único deles, ó. Esse aqui é o palmar longo. Esse aqui é o palmar longo. Não tem flexor no nome, mas é um flexor. Esse aqui é o flexor ulnar do carpo, quarto músculo superficial. E esse aqui, ó, é o último músculo do compartimento superficial. É o músculo flexor superficial dos dedos. Tá bom? São 5 músculos superficiais no compartimento anteromedial do antebraço. Aí a pergunta é, Rogério, quantos músculos tem no antebraço ao todo? 20. Sendo que 8 são no compartimento anteromedial. 5 superficiais e 3 profundos. Agora, olha o nome desses profundos aqui. Daqueles músculos do compartimento superficial, só o flexor ulnar do carpo não é inervado pelo nervo mediano. Tá bom? Beleza, então isso aí vocês já sabem. E aqui eu tenho os outros 3 músculos, ó. O flexor profundo dos dedos, que é esse aqui. Esse aqui, ó, é o flexor longo do polegar, que é esse cara aqui, ó. Flexor longo do polegar, esconde ele. E o último músculo do compartimento anteromedial é o pronador quadrado. Vocês viram? Todos os músculos do compartimento anteromedial ou tiveram flexor no nome ou tiveram pronador no seu nome, exceto o palmar longo. Qual desses músculos aqui do compartimento anteromedial não é inervado pelo nervo mediano? Somente o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Quem inerva eles, Rogério? O nervo ulnar, tá bom? Então o nervo ulnar, a área de inervação motora dele no antebraço é 1 músculo e meio, tá bom? É isso que a gente tem de área de inervação do ulnar. Vou virar aqui, ó. Virei. Quando a gente olhar desse lado aqui, a gente já viu que lá no compartimento anteromedial, a gente tem 8 músculos, tá bom? São 8 músculos. 5 superficiais e 3 profundos. Aqui nesse compartimento a gente vai ter mais 12 músculos. Então aqui tem que dar 12 músculos, tá bom? Então olha só aqui, ó. Compartimento superficial, ó, dos extensores. Isso aqui é o posterolateral, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um músculozinho que eu vou ter aqui embaixo. 7 músculos que a gente vai ter aqui no compartimento superficial. E outros 5 músculos no compartimento profundo. Quer ver, ó? Aqui a gente vai ter uma coisa, gente. Esse aqui é o músculo braquiorradial. Braquiorradial é esse aqui, ó.
Todo mundo conhece o braquiorradial, né? O cara vai na academia, vou fazer antebraço. Quando faz antebraço, né, faz na posição neutra, ou assim, a rosca, isso faz braquiorradial, todo mundo sabe, né? O braquiorradial, esse é um músculo flexor. Mas ele é flexor, sabe por quê? Porque ele é o único músculo do seu corpo que tem origem distal e inserção distal. Nenhum outro músculo do seu corpo tem essa característica. Para que ele serve, Rogério? Para o reflexo de retirada. Quando você tem o reflexo de retirada, você retira rápido, por quê? A alavanca do braquiorradial permite que esse músculo faça movimentos rápidos, que é aquele movimento de retirada, tá bom? Só que mesmo sendo um flexor, ele é inervado pelo nervo radial, então é uma exceção, uma ledeta no nosso esquema didático aqui, tá bom? Então, tirando ele, e se eu não me engano, mais 3 músculos aqui, todos vão ter extensor ou supinador no nome. Vamos ver aqui, ó. Tirei. Extensor radial longo do carpo, é esse cara aqui. Extensor radial curto do carpo, é esse cara aí. Extensor dos dedos, é esse aqui. Gente, só tem um extensor dos dedos, tá? Flexor você tem superficial e profundo. No caso dos extensores, só tem um extensor dos dedos, tá? Esse aqui é o extensor dos dedos. Aqui eu tenho o extensor do dedo mínimo, tá bom? Que é esse cara aqui. Aqui eu tenho o extensor ulnar do carpo. E aqui eu tenho o músculo ancôneo. Esse aqui é o ancôneo, tá bom? Vocês viram aí? 7 músculos no compartimento superficial aí. Quem não tem o nome extensor aí? Só o braquiorradial e o ancôneo. De resto, tudo é extensor de alguma coisa, vocês viram? Músculos do compartimento posterolateral ou são extensores ou supinadores. Essa é a regra, não é? Aí aqui no compartimento profundo, a gente vai ter 5 músculos, tá bom? Verifica que ainda é o compartimento posterolateral. E no final de tudo isso aqui eu vou dar uma outra dica ouro para vocês aqui sobre esses músculos, tá bom? Vocês vão adorar. Aqui eu tenho o músculo supinador, próximo ao cotovelo, então segue a regra, supinador. Aí aqui eu tenho os músculos da tabaqueira anatômica, tá? Aí vai ter um outro músculo aqui que não tem extensor no nome, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o abdutor longo do polegar. Esses 3 músculos aqui, ó, são músculos para o movimento do polegar. São os músculos da tabaqueira anatômica, esses aqui, ó. O abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. São esses 3 aqui, ó. Abdutor longo, extensor curto e extensor longo. Tá vendo, ó? O abdutor não tem extensor no nome, tá bom? Esse aqui é o extensor curto do polegar. Esse aqui é o extensor longo do polegar. E por último aqui, esse aqui é o extensor do indicador, ó. Esse aqui é o músculo extensor do indicador. Viu, ó? Sobrou mais nenhum músculo aí. Mão. Cara, você sabia que a mão é a coisa mais próxima da perfeição que existe? Sabe quando o cara tá na praia olhando as pessoas lá? Eu olho a mão das pessoas. A mão é a coisa mais incrível que existe. Olha a minha mão ferrada aqui, olha isso aqui. Caí de moto. Regacei a mão. Tava um calor desgraçado. Tava sem luva, sem jaqueta. Me ralei inteiro. Mas a mão continua aqui, continua boa. Minha mão esquerda. Sabe o que proporcionou para o ser humano um crescimento tão grande do cérebro em tão pouco tempo? Pouco tempo eu digo, sabe? 200 mil anos. Sabe por quê? Se você pegasse uma criança, um Homo sapiens, do ano 190 mil antes de Cristo, e desse um iPhone na mão dessa criança, sabe o que ia acontecer? Ela ia aprender a mexer naquele iPhone. Porque o cérebro humano está desenvolvido aí há cerca de 200 a 300 mil anos. Sabe o que permitiu o desenvolvimento do seu cérebro? Porque era assim, o homem de Neandertal, o homem pré-histórico, ele tinha um crânio pequeno, ou seja, um cérebro pequeno e uma mandíbula grande. Ele não tinha o conhecimento do fogo para deixar aquela comida mais mole e aliviar para os dentes. O que começou a acontecer? A mão desses homens da caverna começou a se modificar de uma forma que ele começou a construir ferramentas. E as ferramentas que o homem foi construindo e depois a descoberta do fogo
permitiu ao homem comer comidas mais macias, tá? E produzir ferramentas mais elaboradas. O que começou a acontecer? O cérebro começou a crescer por causa que a mão começou a ter mais funções. Esse aqui é o movimento que mudou a história da humanidade, ó. A oposição do polegar. É incrível isso. Eu trabalhei com mão durante 5 anos. Trabalhei em clínica de terapia de mão e vi de tudo lá. Coisas incríveis que vocês não acreditam. E coisas terríveis também. Porque acidentes de trabalho geralmente é em mão, né? Gente amputada, lesões de nervos. É a tragédia também. Mas eu tenho uma afeição pela mão que não me deixa falar sobre essa parte do corpo de forma superficial. Então, para a gente falar de forma aprofundada sobre a mão, o que você tem que saber? Que a gente tem os músculos tenares, que formam a eminência tenar, os músculos hipotenares e os músculos intrínsecos na mão, tá bom? Que são os lumbricais e os interósseos. Esses músculos aqui, ó, a gente vai ter a maior parte deles sendo inervadas pelo nervo ulnar. Ó, o nervo ulnar. O nervo ulnar, ele vem aqui, penetra na mão, ó, ele vai inervar a maior parte desses músculos que a gente tem na mão aqui. Praticamente somente a eminência tenar e o primeiro lumbrical são inervados pelo nervo mediano, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o nervo mediano, ele penetra na mão. O nervo mediano, ele tem área de inervação cutânea na sua mão. Quando você perde sensibilidade da palma da mão, isso é uma lesão do nervo mediano. Quando você perde sensibilidade no dorso da mão, isso é problema do nervo radial. E quando você perde sensibilidade na borda ulnar, isso é um problema do nervo ulnar. E quando esses nervos penetram na mão, evidentemente, eles vão penetrar e inervar a pele e os músculos, tá bom? A maior área de inervação cutânea é do mediano. Então, sabe quando vocês pegam um objeto assim, no escuro, e palpam, bolsa de mulher, pega lá, mete a mão lá dentro, já sabe que é... Sabe como chama essa sensibilidade? Chama esterognosia. É a capacidade que você tem de reconhecer objetos. Pessoas que têm síndrome do túnel do carpo avançada, né, uma compressão do nervo mediano, no nível do túnel do carpo, que gere uma alteração sensitiva na mão, é muito legal esse teste assim. A gente tapa o olho da pessoa e você dá uma coisa simples para a pessoa reconhecer, tipo uma bolinha, um óculos, uma chave. O cara não consegue reconhecer. Sabe por quê? Porque a estrutura que tem mais conexão com o seu cérebro no seu corpo é a mão. Cara, a área sensitiva e motora da mão no cérebro ocupa 70% do córtex cerebral. A mão é incrível, cara. A mão é uma coisa incrível. Eu sou suspeito para falar. E vamos falar aqui sobre os músculos da mão. Porque tem gente que é assim, mão, eminência tenar, hipotenar... Calma, cara. O que você tem que saber sobre essas eminências? Essas eminências aqui, tenar e hipotenar, são músculos, são grupos musculares, tá bom? Aqui a gente vai ter 4 músculos na eminência tenar, e aqui a gente tem 3 músculos na eminência hipotenar, mais um outro músculozinho superficial aqui, tá bom? Esses músculos da eminência tenar são músculos para o movimento do polegar. Foram esses músculos que se desenvolveram e permitiram isso aqui, ó. Cara, é incrível isso. E os músculos da eminência hipotenar, eles fazem isso aqui, ó. Esse movimento aqui é chamado oposição, ó. Oposição do polegar e oposição do dedo mínimo, ó. Tá bom? Quem faz a oposição do polegar? Os músculos da eminência tenar. São 4, tá bom? Um tem o nome de abdutor, tudo é do polegar. Um é abdutor, outro é adutor, outro é oponente e outro é flexor. Esse aqui, ó. Esse primeiro aqui é o músculo abdutor curto do polegar. É o primeiro músculo que a gente vai ver na eminência tenar. Então, escreve aí, eminência tenar, 4 músculos. Primeiro, abdutor curto do polegar. Por que curto, Rogério? Porque vocês viram que a gente tem um abdutor longo, que é um dos músculos da tabaqueira anatômica. Então, esse aqui é o abdutor curto do polegar, ok? Esse outro aqui, ó. Esse aqui é o músculo flexor curto do polegar. Por quê? Porque eu tenho também um extensor longo do polegar. Um flexor longo do polegar. Tá bom? Então esse aqui é o flexor curto do polegar. Então, segundo músculo da eminência tenar, flexor curto do polegar. Esse aqui, ó, é o músculo oponente do polegar. E esse outro aqui, ó, que ele tem 2 partes, ó. Esse aqui é o adutor do polegar, ó. Tá bom? O adutor do polegar,
ele tem uma cabeça transversa e uma cabeça oblíqua aqui, ó. Então esse aqui é o adutor do polegar. Deixa eu tirar aqui, ó. Então essa aqui é a parte oblíqua e essa aqui é a parte transversa do adutor do polegar. Então esses são os 4 músculos da eminência tenar. Tá vendo que aí quando eu tirei os músculos da eminência tenar, não tem mais nenhum músculo que movimenta o polegar de forma precisa? Se você não tivesse a eminência tenar, seu dedão ia ser morto. O mais próximo, o nosso ancestral mais próximo do nosso polegar é o macaco. E o macaco ainda tem o dedão curto. Ele tem habilidades manuais para fazer ferramentas. Se você perceber o macaco, quem estuda com macaco sabe que o macaco é mega inteligente e a mão dele tem a capacidade de produzir ferramentas também. Ele tem ferramentas para se alimentar, para matar as coisas. É um negócio muito louco. Macaco, eu sou fã dos macacos, tá bom? Então viu aqui, ó, que a eminência tenar são 4 músculos que movimentam o polegar. Então é flexor curto, abdutor curto, adutor do polegar e o oponente do polegar. Do outro lado, na borda ulnar da mão aqui, ó, vocês têm os músculos da eminência hipotenar. Esse aqui, ó, esse transversalzinho aqui é o palmar curto. Esse é o palmar curto, tá bom? Abaixo do palmar curto a gente vai ter os músculos da eminência hipotenar. Segue a regra também, tá bom? Vocês vão perceber que eles têm os mesmos nomes dos músculos da eminência tenar. Olha o nome desse aqui, ó. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo. Ah, Rogério, é abdutor curto? Não, é abdutor do dedo mínimo. Só tem ele para o dedo mínimo, tá bom? Você vai ver que tem abdutor, tem flexor e tem oponente aqui também, ó. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo, tá bom? Esse aqui, ó, é o flexor do dedo mínimo, tá bom? Flexor curto do dedo mínimo. Esse é flexor curto, tá bom? Do dedo mínimo. E por baixo dele aqui, ó, eu tenho o oponente do dedo mínimo. Esse aqui é o oponente do dedo mínimo. Então, na eminência hipotenar, tem 3 músculos. Eles são relativos ao dedo mínimo. Abdutor, oponente e flexor curto. Tá bom? Vocês viram que os nomes são bem parecidos? A diferença é que na eminência tenar vocês têm um a mais ali, que é o adutor do polegar, coisa que a gente não tem aqui. Tá bom? Não tem um adutor aqui. Vocês viram que fácil, mão? Ó? Sobrou agora só os músculos intrínsecos da mão. O que a gente tem aqui na palma da mão? A gente tem esses músculos aqui, ó, que são os lumbricais, tá bom? Opa, são os lumbricais. Eu tenho 4 lumbricais aqui, ó, tá bom? Esses músculos lumbricais, perceba, ó, que eles não têm origens ósseas. Parece que eles estão flutuando na mão aqui, ó. Parece que está flutuando, ó. Olha lá. Por que parece que eles estão flutuando? Tanto os lumbricais da mão quanto os lumbricais do pé são músculos com origens tendíneas. Eles se originam nos tendões flexores aqui. No caso lá dos plantares, nos tendões flexores plantares. No caso desses lumbricais palmares, eles se originam nos tendões flexores palmares aqui, ó. Então esses aqui são os lumbricais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lumbrical. Tira. Saiu, tá vendo? O que sobrou? Somente os músculos interósseos. Os lumbricais, eles fazem esse movimento aqui, ó. Principalmente esse movimento de flexão da metacarpofalangiana. E esses músculos interósseos, adução e abdução, tá bom? Aqui eu tenho os interósseos palmares, tá bom? Aqui, ó. São 3 interósseos palmares aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro interósseo palmar, segundo interósseo palmar, terceiro interósseo palmar aí, tá bom? Tira. Tirando os interósseos palmares, sobra só os interósseos dorsais. São 4, ó. 1, 2, 3, 4 interósseos palmares. Aí, ó. Tirando os interósseos, não sobrou nenhum músculo aqui na mão. Viu que incrível? Muito bem. Vocês viram aí, tiveram uma aula de anatomia. Agora a gente partiria para a prática para a gente palpar e testar músculo por músculo superficial, que não tem como a gente fazer daqui. Eu acredito que em breve a gente vai conseguir fazer isso juntos, né? Voltou, Débora? Estou usando os dados móveis. Isso vai ficar gravado, depois você pode ver.
E eu vou mandar Tá. o link desse filminho do YouTube para vocês, Tudo bem. vocês terem acesso direto. Eu compartilho. Tá? Então, preste atenção aqui. Quando você palpa aqui em cima do cotovelo, você vai encontrar uma bolota. Essa bolota é o epicôndilo lateral. Os músculos extensores, tanto do punho como dos dedos, se inserem no epicôndilo lateral. Escorregando de cefálico para caudal, você vai encontrar a cabeça do rádio. A cabeça do rádio ela fica limitada pelo ligamento anelar. Por isso que, quando você faz pronossupinação, você sente a cabeça do rádio rolando dentro do ligamento anelar. Do outro lado, você vai encontrar o epicôndilo medial, que é essa bolinha que você sente bem aqui, facilmente palpável. Aqui vão se inserir os flexores dos dedos. Nesses dois epicôndilos, a gente vai poder conversar sobre as epicondilites, que foram batizadas de golfista e de tenista, porque elas se repetem muito nos atletas. Mas o pedreiro também tem golfista e tem tenista, sem nunca ter posto um taco nem uma raquete na mão. É só um apelido para isso aí, é um nome popular. E aqui embaixo a gente vai ter o acrômio, o olecra. Né? O olecra não é aquela região redonda e lisa, que quando a gente cai e bate no chão, fica aquela bolsa aqui, fica uma coleção de um edema, uma bolsa, uma coleção pesada de líquido aqui. Né? Então, com o polegar, dedo maior, indicador, você tem 3 pontos de referência aqui para você sentir o seu cotovelo. Tá? Sentir e perceber a mobilidade dele. A gente vai poder fazer, quando a gente se encontrar, o teste desses músculos superficiais para você ter certeza qual é o músculo que você está trabalhando no seu exercício. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um músculo que a gente dá sempre uma atenção especial, o braquiorradial. O músculo braquiorradial é o músculo que salva a sua mão. Então, se você encosta a sua mão numa coisa quente e você sente que vai queimar, é ele que tira a sua mão. Se você vai prender a mão na porta, é ele que tira a tua mão na hora que a porta vai bater. Então, todo programa de exercício de membro superior, ele tem que dar uma atenção especial ao braquiorradial, porque é o músculo de fuga, é o músculo que salva a sua mão. Deu para entender? Deu para entender? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Perguntas? Perguntas? De acordo com o calendário que a Débora me mandou, a prova da gente é dia 13. Agora, uma coisa que não ficou clara aqui para mim, essa turma aqui é a turma A ou B? Turma A. Essa é a turma A. Tá bom, beleza. Então, nossa prova está marcada para o dia 13, então nós temos ainda um encontro antes da prova. Seu calendário está todo, dona Rosemary? Seria que vocês entrassem lá no AVA para vocês se familiarizarem com o sistema da prova, porque mudou do semestre passado para cá. Inclusive, nós estamos passando por uma capacitação justamente para a gente poder operar melhor, mas o AVA de vocês é diferente do nosso. Recebemos um link, professor, para poder, ou melhor, na verdade, explicando passo a passo. Isso. Então, repete umas 3 vezes aquilo ali, que é para no dia da prova não ficar muito engasgado. Dona Rosemary, o seu calendário está igual ao meu? Não, o meu calendário é diferente do de vocês, então vai prevalecer esse que vocês têm. Ok. Perguntas? Tem que ter perguntas. O senhor falou que vai pôr esse vídeo
No YouTube, no canal do YouTube. Eu já botei todos os outros no canal do YouTube. Saco. Professor, Sim. Porque eu gosto de copiar, deixa eu perguntar para o senhor. mas aqui não deu, está muito rápido. Mas eu vou botar esse filminho disponível para você poder ver quantas vezes vocês quiserem. Ah, é isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instantinho. Tá. Só um instantinho. Só um instantinho aqui. Ué, Pablo, hoje sua internet está boa. Já coloquei aí para vocês aqui no chat. Depois eu coloco no grupo, eu mando para a Débora, e aí a Débora manda para vocês. Rosimério, o que você ia falar? Eu quero perguntar. Era sobre isso, sobre esse vídeo. Então, Mas aí tá está disponível aí. disponível. Tá. Fala, Pablo. Desculpa, esse braco radial, mediante exercício, como o senhor falou, que faz lá o cara faz lá muito exercício, ele fica mais sensível de acordo com muita coisa? Ele não fica mais sensível. Ele não fica mais sensível. Ele fica mais aparente, ele fica mais volumoso. Ah, sim. Tá? Ele fica facilmente visível e palpável nessa região aqui, ó. Então, ele participa da flexão e da supinação simultaneamente. Então, ele é o músculo que salva a tua mão. É o músculo que tira a sua mão de perigo. Independente de treino ou de ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Não entendi. Independente de qualquer coisa, se o cara treina ou se o cara faz supino ou deixa de fazer, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Agora, se você treinar ele fica mais competente. Por isso que a gente recomenda sempre alongar o braco radial, para ele ficar competente na hora de uma situação de problema, numa situação de dificuldade. Ah, sim. Tá? Então, se você tem um único minuto para trabalhar aqui, vai para o braço radial, porque é um músculo que salva a tua mão. Beleza. Show de bola. Pablo, sua internet hoje está excelente. Que horror. Não é pelo computador, não. A internet, na verdade, está... Eu estou usando dados móveis. Eu também. Professor, eu já... Débora picotou. É minha. O link do bate-papo já coloquei no grupo. Link da aula. Não Se eu estou colocou entendendo nada que você está falando. Ô, meu pai, hoje eu tô que nem Pablo. Tá igual. Eu estou falando que eu já copiei o link da aula de hoje e já coloquei no grupo oficial. Tá bom, beleza. Tá bom. Membros superiores. Pergunta? Trocamos hoje, Pablo. Pergunta? É isso que dá o feitiço, vira contra o feiticeiro. Pergunta? Não, professor, desculpa. A Rosiméria, que está agoniada aí, aproveita agora e vê de novo. Em vez de assistir a novela, com certeza. assiste de novo. Ai, Deus. Perguntas? Se não tem mais perguntas, vou fechar aqui para vocês terem tempo de rever imediatamente o filminho que eu deixei para vocês. Professor, Sim. a aluna Aline Leão não conseguiu assistir tua aula. Sim, Aline Leão. Vinícius Passos também não. Vinícius. Se você puder fazer uma listinha, manda para mim. Vou fazer isso, é melhor. É melhor. Tá bom? Esses dois eu sei que entraram em contato comigo. Tá certo. Todo mundo botou o nome lá no chat presente?
Eu botei a... Tem 27 nomes lá. Todo mundo botou? Por via das dúvidas, eu vou colocar de novo, professor. Espera aí. Eu não sei se eu coloquei. Acho que eu coloquei, mas vai que... Botou sim, Débora. Aparece lá, Débora Oliveira. Ué, cadê o Pablo que eu não tô vendo? Ah, aparece aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Botou sim, Débora. Aparece lá, já botei. Tá. Botei? Botou. Muito bem, todo mundo botou? Ok, obrigada. Então, até a semana que vem. Obrigada, professor. É. Fica com Deus. Ética e bioética. Hoje deu